o Marcelo está aqui com a gente, né, da Consulting Now. Ele é membro do BNI também, né? Mas antes de ser membro, né, ele é gestor, né, consultor em gestão, né, é administrador de empresas, é contador também, né, formação na área de contabilidade. Tem aqui já o currículo para me ajudar. Tem bastante experiência na área de controladoria e auditoria, né? Então, ele traz para a gente um conteúdo bastante interessante, né, para nos preparar aí para atuar em condições extremas, né, e a gente está em uma, né, talvez nunca vista na nossa geração, né, e pegou todo mundo de surpresa, né, então é importante que a gente entenda o que está acontecendo, se adapte, né, porque a preocupação maior agora nossa é manter as empresas, né? Enquanto o pessoal da saúde está preocupado com a nossa saúde, a gente, empresário, está preocupado na manutenção dos negócios, né? E esse foi o objetivo principal dessa iniciativa do BNI de promover esses seminários, né? Online, né? Ninguém está podendo sair de casa, o que torna isso bastante confortável, né, para a gente consegue aí ter uma audiência também interessante, né, porque todo mundo pode participar aqui do conforto da sua casa ou do escritório, né? Então, isso nos cria um ambiente muito propício para isso. Para quem não está acostumado a usar o Zoom, lá embaixo, na barrinha que aparece para vocês aí, do lado direito tem um botão escrito reações ou reactions, tá? Dependendo da versão do Zoom que você tem. Ali você tem algumas opções, tá, de interação. Tá? Você tem a opção de bater palma. Então, se o Marcelo falou alguma coisa que te agrade bastante, né, você pode bater palma, se aparece na tela, tá vendo? Porque ele não vai conseguir ver todo mundo ao mesmo tempo. Ou dar um joinha, também funciona. Tá? Do lado direito, então, tem um botão escrito Reactions, ou Reações. É uma carinha sorridente com um sinal de mais em cima. Mais para o lado esquerdo, você tem chamado participantes, né? E aí, se você clicar ali em participantes, vai abrir uma janela, que do lado esquerdo, embaixo, vai ter uma mãozinha para cima, assim. Essa mãozinha indica para nós que você quer fazer uma pergunta, tá? A gente vai direcionar as perguntas para o final do evento, tá bom? Porque, eventualmente, o Marcelo pode responder a pergunta ao longo da apresentação, tá bom? Que mais de recados? O chat está aberto, tá? Então, se vocês quiserem mandar perguntas também pelo chat, eu estou acompanhando, tá? Para o Marcelo ficar tranquilo. E aí, agora eu passo a bola para você, Marcelo. Bom trabalho aí, boa apresentação. Legal, Sandro, muito obrigado. Muito obrigado a todos que puderam comparecer e prestigiar esse evento. Agradecer ao Sandro pelo convite, ao Paulo Corsi também pela oportunidade, né? A ideia hoje, então, é conversar um pouco sobre o que fazer em situações extremas, né? Até o Sandro já passou aqui pela minha ficha de perfil e já deu para ver também que a minha idade é um pouco avançada, não é tão pouca quanto imaginavam aí, né? Bom, falar um pouco, né? Consulting Now, quem é? O que é Consulting Now? É uma empresa de consultoria em gestão empresarial que vem produzindo resultados para seus clientes desde 1994. Como que nós trabalhamos, né? Nós, nesses mais de 25 anos de mercado, nós, o Grupo Intermaster de Consultoria e Gestão Empresarial, atuamos em diversos segmentos, sempre contribuindo com sucesso para que os objetivos financeiros, econômicos e organizacionais de nossos clientes sejam atingidos, né? Nós já atendemos mais de 200 empresas nos mais diferentes ramos de atividade econômica, né? Indústria, comércio, serviço, e nosso diferencial é sermos corresponsáveis pelas implantações, né? E também somos filiados ao Fiesp e ao Ciesp. Muito bem, partindo então para nossa
a apresentação, né? Quando nós pensamos em situações extremas, o que nos vem à mente? É justamente aquela situação de perigo e principalmente de risco de morte, nossa ou de pessoas queridas. Nessas situações, nós precisamos fazer o seguinte: garantir o atendimento às necessidades imediatas. Nós temos que lembrar que o nosso limite sem oxigênio é de 3 minutos. Depois disso, nós temos que avaliar a situação como um todo. Já que conseguimos respirar, né? Quais recursos temos e entender a melhor maneira de utilizá-los. Depois disso, nós temos que obter os recursos necessários a curtíssimo prazo, porque o nosso limite sem água, por exemplo, é de 3 dias. E, finalmente, os recursos de curto prazo, porque são 30 dias também, né, que é o limite do nosso corpo sem comida. Por que isso, né? A grande verdade é que nessas situações extremas, todas as energias e recursos devem ser direcionadas para o básico, sem espaço para preferências ou luxos. A gente tem que lembrar do seguinte, né? A ideia dessa introdução é porque as empresas também têm uma vida, né? E justamente essa vida está colocada em risco nessa situação que temos vivido atualmente. Como estamos tendo essa conversa depois de aproximadamente 2 semanas de isolamento e de crise, quer dizer que nós já passamos da fase que precisa de ar. Então, aqueles 3 primeiros minutos a gente conseguiu equilibrar. Mas justamente agora vem o próximo, né? Mesmo assim, eu gostaria de revisar com vocês os passos dessa primeira etapa de emergência, para que nós estejamos preparados por caso de uma próxima emergência, né? Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês foi uma frase que eu vi naquela crise entre 2008 e 2009, que foi muito interessante, né? Eu sei que o mundo não vai acabar, mas eu quero estar vivo para ver como ele será. Não é só a promessa, eu tenho que me precaver para viver e para experimentar esse novo ano, esse novo mundo, né? Então, para vermos esse novo mundo do ponto de vista empresarial, nós precisamos definir o que é o ar para a empresa, para a nossa empresa, e garantir que ele estará à disposição. É uma situação de emergência, como aquela em que os paramédicos estão atuando, né? O segundo passo é fazer um diagnóstico e entender o que temos disponível para suprir as necessidades das próximas etapas. Já aquela fase que chegamos ao hospital, o clínico geral nos examina, faz aquilo que é necessário e encaminha para um especialista. Depois é obter a água potável, né? O curtíssimo prazo, em 3 dias eu preciso de água potável. Isso já está nas mãos dos especialistas. E, finalmente, é o encontrar comida, né? Que é o meu prazo curto e é onde eu também preciso de médicos especialistas. Vencida essa introdução, eu gostaria de descrever, então, para vocês essas etapas que nós estamos falando, né? A situação emergencial, né? A do ar. Cada negócio tem uma necessidade urgente e diferente. Mas as principais são: caixa, eu preciso ter capacidade de saldar compromissos e obter o necessário para a minha operação imediata. Eu também preciso de matéria-prima, né? Ou aquilo que vai ser usado na geração de recursos. E, finalmente, mão de obra. É a força de trabalho para manter a operação, né? Se eu trabalho numa empresa de serviços, essa mão de obra que é a matéria-prima, é a mão de obra, e essa outra mão de obra aqui é que vai manter a operação, por dizer assim, a administrativa. Mas esse é o nosso ar, e provavelmente é o que a gente já conseguiu equilibrar de uma maneira ou de outra. A segunda fase é justamente a de diagnóstico, né? Ok, eu consegui regularizar, eu respiro. Eu preciso saber, então, entender o cenário e poder planejar o que nós vamos fazer. É quando eu entendo onde estou, né?
opa, o que eu tenho ao meu redor, o que é possibilidade, o que é ameaça, e, finalmente, o que eu tenho em mãos, né? O que pode me ajudar aqui, o que eu posso usar nisso. Aqui, então, é aquela situação que eu acordo em algum lugar, em um quarto escuro, eu tenho que descobrir isso, como me virar nessa situação, né? A partir disso, então, né, de conhecer, de fazer esse inventário, esse diagnóstico, é que a gente pode lembrar do seguinte: ok, isso é o que eu tenho, mas com base no que eu tenho que é necessário então desenhar o mínimo para minha operação. É nessa hora que eu preciso então confirmar os níveis dos estoques de produtos em processo e acabados. Isso já está ali à minha disposição, né? Eu preciso conversar com os clientes, entender seus planos de ação e priorizar atendimento. Lembrem-se, eu estou falando de o mínimo necessário, né? Há novos produtos ou serviços que nós podemos lançar. Até mais para frente eu vou falar de 2 casos muito interessantes que aconteceram, que eu presenciei nessa situação, né? E depois nós temos que conversar também com os nossos fornecedores, entender se eles terão condição de atender a demanda, se é que existe, né? Quais limites eles têm e quais são as novas regras de fornecimento que eles vão oferecer e priorizar quais são os nossos fornecedores mais importantes. Aqui, limites de atendimento podem ser aquelas situações em que nós vamos passar por racionamento. Novas regras podem ser os períodos, os limites que eu posso atender e até mesmo regras de crédito que eles passem a oferecer, exigências diferentes. Também, ainda no momento do diagnóstico, é que nós temos que avaliar justamente o seguinte: as condições atuais e futuras do caixa, para definir o ritmo de trabalho e as estratégias de proteção ou obtenção de recursos adicionais. Ok, lá na fase do ar eu defini um fluxo de caixa, eu tenho algum caixa, mas agora eu tenho que estudar os próximos passos. O que eu tenho de caixa e o que eu posso fazer para protegê-lo ou como eu vou transformar ou obter novos recursos para um novo estágio da operação. E, finalmente, temos aqui a fase de planejar a mão de obra, determinando as opções para os casos de necessidade de sua redução e custos. Aqui nós vimos uma série de medidas, por exemplo, que o governo implantou, né? E nós vamos ter... Então, é hora de conversar com um especialista aqui para nos ajudar a tomar essas decisões, né? Infelizmente, o BNI tem aí seus advogados trabalhistas que vão poder contribuir conosco nesse momento. Muito bem, terminada a fase do diagnóstico, então nós temos o próximo passo, que é justamente avaliar aqui, né? Então, legal, eu terminei o meu inventário, é a hora de colocar aquele plano mínimo que nós desenvolvemos na fase de inventário ou diagnóstico para funcionar. Então, como fazemos isso? Tomando muita atenção aos movimentos externos à empresa. Ok, aquele momento que eu fiz o meu diagnóstico, ele pode sofrer alterações ao longo do tempo. Então, a ideia eu tenho que prestar atenção a isso, previsões econômicas, ações de clientes e de fornecedores, porque são aqueles que estão juntos conosco e são elos vitais na nossa operação, né? A próxima etapa é justamente a seguinte: manter controles sensíveis ao cenário, que permitam capturar as alterações externas e modificar o plano de ação em andamento. Eu estou ouvindo todas as situações, estou participando de uma escuta ativa
de tudo que pode influenciar o cenário da minha empresa. E eu rapidamente tenho que pegar esses sons, essas informações e trazer para dentro da empresa para modificar o plano de ação em andamento, para não esperar uma situação. Lembre-se, nós estamos em uma situação extrema. Eu não posso esperar acabar a água para procurar mais, porque senão a situação pode ficar insustentável. Então, é uma questão de muita sensibilidade, muita capacidade de adaptação. O outro passo é sempre esse, cuidar das pessoas, né? Acompanhar de perto suas necessidades básicas, comida, segurança, saúde e seu estado emocional. Isso aqui a gente sempre lembra daquela pirâmide básica de Maslow, né? Se a pessoa não tem segurança naquelas coisas que são básicas, ela dificilmente vai conseguir atuar adequadamente. E também não basta isso, né? Ela pode estar assim, mas mas podem ter outras pessoas em sua família, no seu arredor, que não estão. Então, o estado emocional todo tem que ser acompanhado. É a hora que os nossos parceiros aí de BNI, que trabalham com pessoas, podem também nos ajudar muito a estabilizar essa situação. Então, essa nossa fase de operar a água, a fase de ter o mínimo funcionando, ela é extremamente importante. Eu não posso deixar me animar demais porque os resultados estão bons. Eu tenho que continuar garantindo que a minha visibilidade é boa, né? Depois disso, já que nós temos a operação aí de curtíssimo prazo, né, funcionando, nós podemos pensar na próxima etapa, que é, como nós pensamos ali nas suas fases, né, a fase da comida, né? O que nós fazemos nessa fase? É a fase em que nós avaliamos os resultados do primeiro ciclo do plano de ação. Completei aquelas atividades que eu defini como sendo de curtíssimo prazo. Agora vamos ver como a empresa respondeu a tudo isso, né? Então, o que precisamos fazer? Nós temos que avaliar coisas como quais foram os resultados dos ciclos produtivos. Eles foram satisfatórios? Que melhorias precisam ser implantadas? Eu estou aqui aprendendo, eu rodei a minha operação e agora é a hora de entender o seguinte: isso aqui foi satisfatório? O resultado foi o que a gente conhecia? O que mudou? E o que eu aprendi? Como que eu posso melhorar esses resultados? A segunda parte é resultados econômicos financeiros. Eles também foram satisfatórios ou precisam de ajustes? O que deu errado? O meu caixa resistiu mesmo? Os meus clientes honraram seus compromissos? Meu fornecedor modificou alguma coisa no meio do caminho? Qual é a situação do momento? Eu estou pronto para ter um segundo ciclo produtivo, né? Os canais de acompanhamento do ambiente externo foram adequados? Aquele sistema que eu montei para identificar as influências externas à empresa, ele realmente funcionou? Ele permitiu que eu visse ou até mesmo agisse em cima de informações que foram se modificando ao longo do tempo e me permitiram uma adequação satisfatória? Eu preciso melhorar isso? Como é que eu faço essa melhoria, né? E como estão as pessoas na empresa? Hoje em dia, se nós conversarmos com as empresas que estão operando, essa é uma das grandes preocupações, porque, puxa, as pessoas estão ali, mas elas estão continuam sujeitas à infecção, elas estão sujeitas a levar isso para algum outro ambiente. Como é que elas continuam operando assim?
né? Então, continuamos prestando atenção em tudo isso. A outra parte é também o ciclo financeiro, né? A gente falou ali para ver se o resultado tinha sido satisfatório, mas aqui entram todas as variáveis a serem observadas. Como é que os clientes estão se comportando? Eles estão pagando, eles não estão pagando, eles estão atrasando, eles me avisam, eles não me avisam, existe uma parceria em relação a isso, né? O caixa está nos níveis necessários para a operação da empresa? Eu posso seguir ou eu já tenho que tomar uma ação mais drástica aqui? Quais são as opções que eu tenho à mão? E os fornecedores? Eles seguem operando dentro do esperado? Eles cumpriram aquelas demandas que tinham determinado que cumpririam, né? E mais uma vez, né? Pessoas, eu poderei contar com todas as pessoas que eu estou contando, não poderei, que ações eu preciso, e, finalmente, quais são os novos fatos e perspectivas. Tudo isso é o que a gente precisa juntar para justamente garantir, ainda posso seguir para um próximo ciclo produtivo, eu tenho capacidade para isso, eu não tenho, e se sim, ok, volta àquela situação, né? É um novo diagnóstico que nós estamos fazendo aqui, que esse diagnóstico me conduz a quais novas situações para serem analisadas. Uma vez analisadas, vamos para a operação, né? Eu gostaria de falar agora, então, sobre 2 cases de sucesso que nós tivemos, que eu pude acompanhar nesse curto espaço de tempo, né? Como vocês sabem, consultoria é um negócio presencial, não existe muito como fazer uma expectativa, uma consultoria sem ser essa questão de olho no olho, né? Então, o primeiro case de sucesso que eu tenho para compartilhar com vocês é justamente o que a Consulting Now fez, né? Em um prazo aí de 10 dias, nós nos reunimos, nós estudamos o nosso trabalho, o que podemos fazer, como adaptar a nossa metodologia e, finalmente, entendemos, sim, que é possível, para a grande maioria das situações, mantermos um atendimento online. Ele ajuda as empresas nesse momento também, porque ele gera um investimento reduzido, mas ele continua sendo um projeto personalizado, ágil e eficaz, né? Nós estamos chamando de consultoria 100% online. Vocês podem pesquisar lá no site da Consulting Now depois. E foi uma surpresa muito agradável, porque a adesão foi muito grande, muito oportuno o lançamento do produto. E, como nós estamos dizendo, né, é um produto que veio por causa de uma emergência, ele oferece o mínimo que as empresas estão precisando nesse momento. Nós falamos que situação de crise é uma situação em que agimos numa situação mínima, e teve uma boa aceitação, né? E o outro caso é uma aqui que nós também vimos muito interessante. O BNI sempre foi uma organização presencial e, de uma hora para outra, nós tivemos que mudar. Ou nós mudávamos ou ficaríamos paralisados, e uma paralisação para um negócio presencial, muitas vezes, é algo que pode até extingui-lo. Então, foi muito interessante ver aí o trabalho de toda a estrutura, né, os diretores todos do Brasil, do mundo, se solidarizando para desenvolverem toda a metodologia BNI online, que já está funcionando. Nós já tivemos aí, pelo menos no caso do BNI múltiplo, né, que é o meu grupo, nós já tivemos 2 reuniões online e funcionaram muito bem. Esse
isso que nós estamos usando agora, esse webinar, é alguma coisa também que se derivou do BNI Online. Com essa ferramenta, nós estamos desenvolvendo toda uma gama de webinários para apoio aos empresários. E então tem sido muito legal essa situação. E o pano de fundo de tudo isso, né, da organização BNI, é esse hashtag que é muito interessante e que tem feito cada um de nós, membros, pensar muito, que é o ninguém fica para trás. Já que nós somos uma organização de empresários, como é que nós vamos ser empresários de responsabilidade, de impacto na nossa sociedade? Então, BNI Online veio justamente para isso. São dois cases de sucesso, vieram para ficar. Até um pouco antes do início, nós conversávamos aí no nosso Open Network sobre esse produto BNI Online e como ele vai enriquecer muito a troca de experiências entre nós da base do BNI. O resumo de tudo, então, é justamente esse, né? Nós temos que estar atentos a todo momento às nossas empresas. Em uma situação de crise, nós temos que garantir aquilo que é o nosso ar. É uma situação de emergência, eu tenho que seguir funcionando, vivendo, né? Segundo passo é, ok, já que meu fluxo de ar é constante, eu tenho um tempinho, vamos avaliar tudo que temos ao redor para tomar as decisões adequadas. Feita essa avaliação, como eu opero no limite mínimo da minha empresa para sobreviver a esse início do impacto, né? Onde nós encontramos a água. A água é aquilo que a gente precisa pelo menos a cada 3 dias em situações extremas para sobreviver. Então, eu organizei a minha empresa, estou capacitado a fazê-la funcionar por esse período aí equivalente aos 3 dias sem água? Ótimo. Então, eu coloco para funcionar e vou acompanhando o que está acontecendo. Vou procurando obter outras fontes de água para saber que eu trabalho mais um ciclo, né? Terminado esse ciclo, é a hora da avaliação. Uma nova avaliação é necessária, um novo diagnóstico. Como foi essa operação emergencial mínima? Eu tenho condições de mantê-la, eu preciso corrigir alguma coisa e mantê-la no mínimo, ou eu já tenho sinais consistentes que me permitam uma evolução, dar um passo adiante, né? Esse é e assim é que nós vamos vivendo, sempre tomando cuidados com o que é básico. Esse é o que eu tinha aqui para compartilhar com vocês, né? Deixo aqui deixo aqui meus contatos, caso alguém queira depois disso fazer alguma consulta ainda, e deixo também a nossa frase inspiradora do Drucker, né? Para ter um negócio de sucesso, alguém um dia teve que tomar uma atitude de coragem. Nada pode ser uma atitude maior de coragem nesse momento do que mantermos a nossa operação. Eu entendo agora, agradeço a vocês aí pelo tempo de exposição e acredito, Sandro, que agora a gente pode passar então para o nosso tempo de perguntas, né? Vamos sim, Marcelo, vamos sim. Deixa eu só tirar a tela de fundo aqui. Pronto. Você já está antes, lá embaixo? Isso, assim fica melhor, todo mundo se vê também, né? Então, lá embaixo, no menu de vocês, tem lá participantes, vai abrir uma janelinha, do lado esquerdo embaixo tem uma mãozinha assim que aparece, tá? Então, quem tiver perguntas, tá? E quem achou que vale a pena, vai do lado direito lá em React, dá uma salva de palmas pro nosso amigo Marcelo aí, que dedicou. Opa, muito obrigado, valeu. Compartilhar com a gente seu conhecimento sobre negócios. Valeu, pessoal, é isso aí. Dá uma obrigado a vocês também.
Dr. Flávio Esteves tinha levantado a mão aqui, baixou, foi sem querer. Tem pergunta, sim. Gostou do design da entrada? Tem, do Flávio. Eu vou abrir seu microfone, Flávio, pode perguntar, por favor. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos. Marcelo, primeiramente, parabéns aí pela exposição. Você, como sempre, Obrigado. Sendo muito eficiente nas suas colocações, com bastante clareza. No começo, como eu cheguei um pouquinho atrasado, achei que eu estava pegando um webinar errado, porque eu achei que era sobre saúde, falava de água, ar, mas uns minutinhos, 2 minutos depois, eu já tinha entendido que você estava simplificando, como sempre, as colocações de um tema tão complexo que é a administração, né, bem feita. Marcelo, é o seguinte, a minha pergunta é, nós chegamos a conversar, né, anteriormente sobre a realidade, por exemplo, do meu escritório, né, da minha empresa. Certo. O meu escritório, ele surgiu, eu era advogado como profissional liberal, sozinho, e aí foi crescendo, um dia eu tive que me associar com meu sócio e formou-se uma empresa. Mas ela nasceu não como uma empresa. Então, assim, nós temos ali um escritório bastante pujante, a gente tem muito trabalho, a gente faz muito trabalho, mas é assim, é um trabalho muito artesanal. Eu reconheço que na parte empresarial nós deixamos muito a desejar. Já até confidenciei isso para você, agora estou falando aqui abertamente. Então, assim, eu vejo que tem muita coisa disso que você falou que eu não sei como que isso poderia ser aplicado numa realidade como a do meu escritório, por exemplo, que eu acredito que seja a realidade de muita empresa no Brasil, que está assim, muito defasada em relação a essa organização. Então, assim, como que funciona? Você acha que nesse momento de crise dá para fazer uma modificação, uma organização da casa, até mesmo para empresas que trabalham de forma tão artesanal, que não tem dados e números, né, que possam subsidiar aí o início desse trabalho, que precisaria realmente começar do zero? Você acha Legal. que é possível? Joia, Flávio, ótima pergunta. Flávio, sem dúvida, né? Você pode notar, né? As empresas vão tendo sua dinâmica, e elas muitas vezes vão funcionando porque o fluxo de caixa dá certo, né? Não está ouvindo? Oi? Não ouve? O seu áudio falhou. Eu não sei se foi para todo mundo, ok. mas para mim falhou. Vamos ver se melhora agora. É uma ótima pergunta, Flávio, porque assim, muitas das empresas elas acabam achando, olha, eu sou pequeno, não preciso de tanta estrutura, né? Claro, ninguém está falando de uma estrutura muito pesada, mas o básico que a gente precisa é sempre entender qual é o caminho mais eficiente, né? Até é muito legal uma das pessoas que fala sobre gestão, né, que fala assim, olha, se você não tem nada ainda organizado, não tem nada ainda preparado, faça justamente o seguinte, organize o que você tem, do jeito que você tem, mesmo você achando que não é eficiente. E a partir disso você vai construindo e vai melhorando, né? Nesse momento que a gente costuma falar que o consultor ele ajuda a encurtar caminhos, porque ele já conhece as tecnologias, as metodologias, ele coloca isso à disposição e pode ajudar a empresa assim a normalizar, né? Uma das coisas que às vezes, em geral, as pessoas se assustam, mas consultoria é alguma coisa que custa caro. Mas será que você sabe o quanto custa não ter uma empresa eficiente, né? Como nós conversamos, você não tem dúvida que sua empresa é forte, funciona e está andando. Mas justamente a gente precisa entender caminhos para melhorar a eficiência dela e melhorar esses resultados. Até mesmo, Flávio, para liberar você e seu sócio para poderem atuar em coisas que realmente a expertise de vocês é mais necessária do que atividades básicas, né?
Ok? Não sei, responde a sua pergunta? Responde sim. Legal. Acho que vamos ter que fazer 1 a 1 depois para poder Estamos à ver o que disposição. pode ser feito. Obrigado. Legal. Flávio, obrigado pela pergunta aí. Eu vou passar agora para a Roseli Braide, de Taubaté. Por favor, Roseli. Agora Olá, sim, Marcelo, tudo bom? Muito boa a sua equiparação aí com nosso ar, nossa água, nossa comida. Tem tudo a ver. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu sou aqui de Taubaté, eu tenho 3 unidades de hostel e eu estou numa situação, porque as pessoas que já moram lá tá com uma preocupação com pessoas que de repente possa surgir nesse momento, né? E ter algum problema, né? De adentrar no nosso clã lá. E aí surge, às vezes, alguém querendo entrar e eu fico no impasse. Eu falo, meu Deus, eu ponho, não ponho? Ai, tá uma situação, viu? Não sei o que eu faço. Eu preciso de mais gente. Ai, complicado coisa. Aí eu tô mexendo com o ar das pessoas que estão não contaminadas, com as pessoas que estão chegando, que eu não sei se está contaminada. Agora é um outro tipo de ar. Uau, essa sim, hein, Roseli? Essa é bem aquela situação que nós estamos falando. Quem está dentro está confortável, né? Mas é justamente como o ambiente externo vai afetar, né? Essa é a hora da gente preparar muito bem aquela fase de diagnóstico, né? Entender quais são os riscos oferecidos, como controlar isso e também é uma outra, a situação final é a seguinte, você tem um negócio funcionando, como é que eu mantenho esse negócio funcionando, né? Às vezes por você ser uma ilha de excelência, mais pessoas querem usar a sua instalação, o seu ambiente, mas isso pode colocar em risco o que você já tem. Exatamente. Então, eu sugiro muita cautela. Se você quiser fazer como o Flávio ali já sugeriu, a gente agenda um a um para eu entender um pouco melhor e vamos traçar um plano de ação aí que te ajude mais. Mas a preocupação é essa mesma. Seu negócio está funcionando, mas ele está começando a sofrer riscos externos e muito próximos aí, né? Ameaças muito grandes, né? Exatamente. Gratidão, viu? Obrigada. É só implantar uma piscina de álcool gel. Só implantar uma piscina de álcool gel, quem chegar já dá um tibum. Pronto. Desculpa, é que eu tive que auxiliar aí nessa solução. Tá certo. Não, tem piada que não se perde, né, Flávio? A gente perde o amigo, mas não perde a piada jamais. Obrigado, Roseli. A gente tem o Márcio também, do Dom Rubi. Por favor, Márcio, pode fazer a sua pergunta. Bom, obrigado primeiro, Marcelo. Travou seu áudio. Beleza? Pronto. Saiu aí? Agora sim. Beleza. Primeiro, obrigado, Marcelo. A gente se encontrou algumas vezes aí em algumas reuniões aí do BRI. Sim. Às vezes lá no... Mas a gente não imaginava que você fazia isso. Então, já vou lançar de 1 a 1 aqui, com certeza. Né? Mas assim, eu tenho... Não, vamos fazer 1 a 1, com certeza, eu vou te procurar depois. Tem 2 perguntas assim, nesse momento, né? Assim, eu vi que você fala de organização e tal, o que você acha de ISO? Se você acha que é uma coisa só para empresa grande ou se aplica em empresa pequena também? E a outra pergunta é assim, na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação que às vezes você está lá na fase da comida e de repente falta ar, né? Sim, engasga, né? Você acha que tá tudo, pô, beleza, 3 dias, tô de boa aqui, pumba, né? O bode, né? Você acha que tá tudo beleza, o cara vem e enfia um bode no meio da sua sala e você fica sem muito o que fazer, a não ser arrancar o bode da sala, né? Não tem muito o que a gente fazer. Mas o principal é esse negócio da ISO, assim, porque eu queria saber a sua opinião, com a sua experiência que você tem. E obrigado mais uma vez por compartilhar o conhecimento com a gente aí. Por nada, Márcio. O prazer é meu. Márcio, o que acontece? ISO, a ISO está aí há quase 30 anos, né, no Brasil, e ela surgiu como se fosse a solução para as empresas
mas infelizmente a ISO, como muitas vezes ela é implantada, ela acaba não surtindo o efeito que deveria. A ISO ela deve ser implantada, mas de uma maneira que ela sirva efetivamente para a empresa. Se a empresa implantou e está desesperada no dia que vai acontecer a auditoria, é porque ela não implantou bem. Tá? ISO, a gente tem que entender, é também uma questão de padronização. Ela te dá sempre aquele resultado igual. Então, se eu estou falando em padronização, em garantir atendimento a padrões de qualidade que o meu cliente está acostumado, ela, sem dúvida alguma, é útil. Né? Agora, você ter ISO garante um momento ou o momento atual funcionando, como você disse. Eu acho que eu estou na fase da comida porque eu tenho uma ISO. Mas se os resultados não estão sendo geridos e o que não é adequado não está sendo apontado e trabalhado, isso realmente não vai adiantar. Daqui a pouco você vai estar sem ar e não vai nem saber por quê. Então, o que a gente precisa, sim, e aí pensando numa gestão de qualidade das empresas, né, o controle da gestão das empresas, é ter um processo inteligente, que tenha, sim, processos desenhados, acompanhados, medidos, e que gerem informações para que possam surgir novas melhorias. Não posso ficar parado no tempo, eu tenho que seguir funcionando. E, infelizmente, isso, até pouco tempo atrás, pelo menos, a ISO não era assim, agora parece que tem uma reedição e que estão introduzindo alguma coisa mais nesse sentido, mas é isso. A ISO, isoladamente, serve, é para qualquer um, né? Qualquer um precisa saber como acompanhar e gerir seus resultados. Eu só vou acompanhar e gerir aquilo que eu consigo medir. Então, o ISO garante isso. E aí o próximo passo é realmente nós irmos além e usarmos isso para a evolução da empresa. Se você me permitir, quando eu citei a fase da comida ali, é justamente a fase de acompanhar o que eu estou obtendo. Sim. Né? E fazer ajustes, seguir fazendo ajustes para que a minha empresa não tenha surpresas. Tá bom? Assim foi suficiente a resposta? Obrigado. É só para eu não tenho ISO não, tá? Estou muito longe. Não, mas... É sua opinião mesmo. Beleza, legal. A gente pode conversar no 1 a 1 e pensar em alguma coisa legal para ser feita aí. Com certeza. Parabéns mais uma vez e obrigado. Obrigado a você. Legal, a gente tem também aqui o Ramiro Prado. Antes de eu chamar você, Ramiro, dar uns recadinhos aqui, que já está dando horário, de repente alguém precisa sair. Bom, um que me ocorreu hoje, tá? Todos os dias, a 12h30, o governador João Dória está se pronunciando ao vivo, né, com transmissão pela TV Cultura e algumas rádios, né, que transmitem na íntegra toda a entrevista, mas a TV Cultura, até por ser do governo do estado, ela garantido que vai ter o conteúdo na íntegra. E hoje ele mencionou que o assunto de amanhã vai ser economia. Tá? Então, quem tiver oportunidade de ligar a TV, é meia hora, tá? 12h31, a gente está no ambiente de empresários aqui. Eu acho que valia a pena, né, dar esse recado aqui para vocês. Então, amanhã, 12h30, o governador João Dória vai estar falando sobre economia no pronunciamento dele, 12h30, na TV Cultura. Que eu sei que passa na íntegra. Né? Os jornais, eu não sei se eu tenho alguma rádio passando na íntegra. Se alguém souber, pode falar aí também, que é bem-vindo. Tá? E também, né, amanhã a gente está aqui de volta às 18 horas. Tá? Então, quem quiser participar também, é só na nossa página no Facebook, da BNI Leste Paulista, BNI Leste Paulista, nossa página no Facebook. A gente vai estar com o Maurício Tomé, né? Ele é da Mastermind Treinamentos. Ele vai falar sobre o controle de preocupações com uma atitude mental positiva. Então, bacana, porque o Marcelo hoje falou sobre como lidar com situações extremas
né, sobre o aspecto do negócio, né? E amanhã o Marcelo vai falar sobre o controle de preocupações com atitude mental positiva, né? Que é o viés do empresário, né? Então, acho que são dois temas aí complementares bem interessantes, tá? Com uma pequena alteração de horário, amanhã às 18 horas, tá bom? Vou chamar o Ramiro, então, agora para a última pergunta. Ramiro, por favor. Bom, Marcelo, quero te agradecer e parabenizar aí pela tua apresentação, que deu um exemplo, um comparativo que dá para a gente entender muito bem a situação que a gente está vivendo. Ramiro, não voltou seu som ainda. Ok, tá me ouvindo? Agora sim. Uma pergunta bem rápida aqui nesse momento que a gente está vivendo. A gente vê que vários segmentos estão conseguindo soluções rápidas, outros já nem tanto. Por exemplo, shopping center está fechado, né? É um local que tem muita pessoa circulando, então as lojas entenderam que seria necessário fechar. Restaurantes também, atendimento são poucas pessoas, né? De um em um, ou estão arrumando novas maneiras de atender, vendendo e-commerce, realizando delivery. Serviços de atendimento a clientes estão fazendo atendimento online. Mas na prestação de serviços de engenharia, nós sabemos que isso é uma dificuldade, mesmo sabendo que em obras aí os poderes públicos autorizam, né, não pararam, né, autorizaram os prestadores de serviços aí em obras, construção civil, eles estão aí a todo vapor, mas é uma dificuldade falar com o cliente, porque não fala de outro assunto. E no meu caso, que é trazer soluções e investimentos por parte do cliente nessas soluções, quais são as suas dicas aí para que você pode dar rapidamente que possa... Cortou o microfone, Ramiro, no finzinho. Mas... Qual a dica que você pode dar para melhorar esse segmento? Ok. Antes de mais nada, obrigado pela pergunta, padrinho, né? A culpa é sua de eu estar aqui no BNI, né? Muito obrigado pelo convite, pela confiança e pelo prestígio desse tempo todo, né? Uau, Ramiro, só isso? Realmente, esses segmentos em que a gente está enfrentando restrições muito sérias, né? É a hora de... Esse sim... Nós vamos ter que entender muito o que é ar, né? O que é o... Como é que... Nós vamos ter que inventar aí alguma coisa entre o mínimo do mínimo e uma... Vamos dizer assim, uma hibernação, né? Vai ter que ser feita uma análise com o pessoal. Ontem eu conversava com o pessoal do Grupo Ouro, né? Que recentemente entrou no BNI lá no Múltiplo. E eles estão... Realmente, o que aconteceu? Teve áreas que eles praticamente pararam, né? Então, toda a terceirização de mão de obra, né? Que estava em linhas da Embraer, da 3E, da GM, da Petrobras, isso está congelado. E não tem muito o que fazer. Então, nessa hora, é você analisar seu caixa, olhar o que você pode fazer, o quanto você aguenta. E já até foi um assunto aqui ver o que você tem de capacidade de desmobilização para atender o seu funcionamento de hibernação, né, seu estágio de hibernação, para estar pronto lá na frente. Talvez a ideia seja também inventar algo novo, né? O pessoal do Grupo Ouro me dizia justamente o seguinte: Marcelo, esse setor aqui morreu, mas em compensação a terceirização de higiene e limpeza está explodindo. Eu até pensei que fosse alguma coisa passageira. Ele falou, não, mas é tudo agora, todo mundo está tendo outras exigências de higienização, né?
Então, Ramiro, é uma hora aí da gente sentar, né? Pegar aquele nosso 1 a 1 de sexta-feira, não falar só daquela fazenda solar, não, mas falar um pouco mais de opções aí, de como eu posso te ajudar em alguma dica. Tá? Mas vai ser esse aí é um quebra-cabeça grande, hein? Sandro? Seu microfone está desativado. Bom, a gente não tem mais nenhuma pergunta. Marcelo, eu acho que foi muito bom. Né? A gente teve uns tropeços no início, umas falhas técnicas, né? Mas como diz o apresentador lá, quem sabe faz ao vivo, demos um jeito, né? Não ficamos no mimimi e resolvemos a questão aqui né, de uma forma que foi satisfatória para todos o momento, né? Esse nosso café da tarde aqui enriquecido com vitaminas, né? Bom, amanhã a gente está aqui de novo, tem algumas perguntas aqui, quem quiser eu vou pedir para jogar no chat, tá? Isso. Por causa do horário a gente precisa encerrar, e aí o Marcelo dá uma olhada depois, eu passo para ele e a gente encaminha as respostas, ou coloca depois lá na página do Face, né, ou no blog lá do Marcelo, no site do Marcelo. Tá bom? Legal, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Marcelo, valeu, cara. Pessoal, um abraço, boa noite para todos e cuidem-se.